Glorificado seja sempre o nome do Senhor. Queremos agradecer a atenção de todos e fazer o estudo da palavra de Deus nessa tarde. Quero, de início, convidá-los a uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Amado Pai, em nome de Jesus Cristo nós te adoramos e queremos pedir aqui a tua misericórdia. Rogamos ao Senhor para que venha ser conosco e que o Senhor esteja estendendo a tua mão de uma maneira especial sobre pessoas que passam por luta. Clamamos a ti por Aldênia, que precisou ir ao hospital hoje, pelo seu esposo Luiz, a sua filha Fernanda, ministra cura sobre esse lar. Clamamos a Deus pelo pastor Carlos Alcântara, sua esposa, seus filhos, devido à família estar com Covid. Preserva a saúde, Pai, preserva a vida e traz cura. Clamamos pelo pastor Benício, Pai. Clamamos a Ti também por Shirley, por João, por Larissa. Senhor, ministra cura sobre eles. Clamamos pelo irmão Dilson, pela irmã Darcy. Ó Pai, seja com o nosso irmão Clay. Cuida do Teu povo, ó Deus. Rogamos pela Tua palavra agora e pedimos para que o Senhor ministre consolo ao irmão Didi, ao irmão Juliano, ao irmão Júnior e à irmã Rebeca. Seja com Teu povo. Em Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje falando sobre a grande verdade da honra. Então, onde é que nós encontramos verdadeiramente a honra? Honrado pelos homens ou honrado por Deus? Eu queria trazer essa reflexão baseado em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46 até o 52. Diz assim: Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um relato da cura que o Senhor Jesus Cristo efetuou. E aqui está o relato da cura de um cego. Já é curioso perceber como é que Jesus Cristo curou cegos de maneiras bem específicas. Teve situações onde ele curou cuspindo no chão, fazendo lodo e passando nos olhos. Teve situações onde ele mandou um desses ir até o tanque de Siloé se lavar. Teve situações onde ele curou cegos por etapa. Aqui é a situação onde um cego ele é identificado pelo seu nome. Qual o nome desse cego? Bartimeu. E imediatamente é dito, no versículo 46, que ele era filho de Timeu. É que no hebraico, ou no aramaico, Bar quer dizer filho. Então, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Então, ele é chamado de Bartimeu porque ele é filho de Timeu. Timeu, no grego, quer dizer honra. É do grego Timaios, quer dizer honra. Então, o nome desse cego é filho da honra. Meus irmãos, onde é que está a nossa verdadeira honra? Esse homem, quando nasceu, quando estava sendo gestado no ventre da mãe, e os pais pensaram qual o nome que dariam para ele, então chamaram ele de filho da honra. Os pais queriam que seu filho fosse honrado. E criasse então esse menino. Ele com a promessa de honra na sua vida. Só que esse menino nasceu com um problema. Ele era cego. E por ser cego, ele já não tinha o privilégio de viver como as outras crianças viviam. Ele cresceu com limitações, até porque na época não havia essa inclusão social que hoje é defendida. Mas então ele crescendo se torna adulto. E um cego, sem poder se manter, a única opção que o cego tem é de ser mendigo. Então, esse homem que nasceu com uma promessa de honra, ele cresce na desonra. E agora ele vive em desonra.
Ele depende da misericórdia, depende da caridade, depende da pena das pessoas à sua volta. Tanto é que o texto fala que quando ele começa a clamar por Jesus Cristo, o texto fala que as pessoas o repreendiam. Como é que se repreende um mendigo? Infelizmente, as pessoas não usam de educação com o mendigo. Cala a boca, seu chato, você já está incomodando. Eu já te dei 50 centavos, você está querendo mais o quê? Percebe como esse homem, ele até então não estava desfrutando a honra? Meus irmãos, esse texto, ele acaba sendo bem próximo a nós. Porque assim como este homem, quando estava para nascer, havia uma expectativa de honra, quando Deus criou o homem para a honra. Deus criou o homem, quando Deus o cria, diz assim, a nossa imagem e semelhança dominará sobre as aves no céu, os peixes no mar e os animais na terra. O texto fala que Deus criou o homem para ser honrado. Mas aqui está dizendo que este cego, esse homem, ainda que tivesse uma promessa de honra, ele, desde o seu nascimento, ele não desfrutava a honra que foi prometida a ele. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus, desde o nosso nascimento, nós não desfrutamos a honra que foi prometida para nós. Porque assim como este homem nasceu cego e isso lhe roubou a honra, nós nascemos pecadores e isso roubou a nossa honra. Meus irmãos, a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da honra que nós poderíamos ter na comunhão com Deus. Essa passagem ela é bem didática. E aqui, então, vai nos mostrar como é que nós podemos desfrutar da honra que o Senhor promete. Não é a partir da idealização dos nossos pais. Não vai ser a partir da relação que nós tivermos com as pessoas à nossa volta. Não vai ser nem a partir de algo que nós tenhamos em nós mesmos. Esse texto vai nos mostrar que este homem será honrado a partir de Jesus Cristo, a partir da sua fé em Jesus Cristo, a partir da sua busca por Jesus Cristo. Percebamos então como é que este homem vai desfrutar a honra que só pode vir do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, ele vai desfrutar essa honra a partir do que ele ouve de Jesus Cristo. Observe aqui o que o texto diz, versículo 47. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. É tudo em Jesus, a partir de Jesus e por causa de Jesus. Este cego ali à porta de Jericó, ele já ouviu várias pessoas chegando em Jericó e saindo de Jericó. E como o seu sentido da visão lhe foi negado, o seu sentido da audição deve ter sido melhor apurado. E ouvindo pessoas indo, ele deve ter ouvido passos de pessoas solitárias, deve ter ouvido passos de pessoas acompanhadas. Dessa vez, ele ouve passos de uma multidão. E ele deve ter imaginado o horário. Ora, não é um horário, não é um momento onde costuma passar muita gente. Então, essa situação, ela é atípica. Por que dessa multidão? E ele perguntando, talvez, ou ele ouvindo os comentários, ele ouviu falar que era Jesus. Ele já tinha ouvido falar algo sobre Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava cegos, que Jesus curava enfermos. Ele ouviu falar que Jesus se preocupava com o necessitado. Ele ouviu falar que Jesus se achegava a pecadores. Ele ouviu falar que Jesus Cristo honra aqueles que são desonrados. E então, ouvindo de Jesus, ele começa a clamar por Jesus. Meu irmão, em primeiro lugar, precisamos pensar o que nós temos ouvido de Jesus. Jesus é aquele que se volta ao que sofre. Jesus é aquele que busca o necessitado. Jesus é aquele que se compadece. Jesus é aquele que manifesta graça. Jesus é aquele que tem poder para perdoar, tem poder para salvar, tem poder para curar. Meus irmãos, em primeiro lugar, reflitamos naquilo que temos ouvido de Jesus e procuremos ouvir cada vez mais sobre ele. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir sobre Jesus Cristo, o ouvir a palavra de Deus.
Ouvindo sobre Jesus, ele passa então a clamar. O texto diz que ele clamou. É uma expressão que fala que não é apenas que chamou pela pessoa, não é apenas que citou o seu nome. Clamar fala sobre derramar o coração, sobre pedir com intensidade, sobre realmente mostrar a sua necessidade. Meus irmãos, nós precisamos aprender a clamar, a abrir o coração com o Senhor, derramar diante dele a nossa desonra, para que possamos desfrutar da honra que apenas ele oferece. Clamemos pelo Senhor, invoquemos o seu santo nome. Como é que o texto diz? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nem imaginas. Tem que ter um clamor. Tem que ter um pedido intenso. Tem que haver um derramar da nossa necessidade. Aprendamos a clamar por Jesus. Aí o texto fala que ele ouviu falar que era Jesus o Nazareno. Verso 47. Mas quando ele clama, diz que ele clama assim, Jesus, filho de Davi. Meus irmãos, por que essa informação é importante? A gente está falando sobre honra e desonra. Quando chamavam Jesus o Nazareno, na época, era uma expressão que procurava desmerecer Jesus Cristo. Se lembra que quando Filipe chega até Natanael, lá em João capítulo 1, e fala para Natanael que havia conhecido um profeta que veio de Nazaré? Natanael diz assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O que o texto está dizendo? Que Nazaré é uma cidade ou uma cidadela sem expressão. É uma cidadela desprezada. E quem vinha de Nazaré era uma pessoa que não poderia ser associada com honra, mas associada com desonra. Então, já que Nazaré era uma cidade mal vista, uma cidadela não bem apreciada, a pessoa que vinha de lá, o nazareno, era alguém que não era também muito bem visto. Então falaram para ele, olha, Jesus, aquele que veio da cidadela, aquele que veio daquela aldeia, sem expressão, sem importância, é alguém que não está associado à honra, não veio de Jerusalém, não veio do palácio, veio daquela cidadezinha, Nazaré, é o Nazareno. Então ele ouve isso sobre Jesus, mas como é que ele se refere a Jesus? Jesus, o filho de Davi. Ora, enquanto que a expressão, o Nazareno, está associado a uma cidade sem honra, chamá-lo filho de Davi é atribuir a ele a honra monárquica. Jesus, o filho do rei. Jesus, o que tem o direito ao trono. Jesus, aquele que deve ser honrado. Meus irmãos, olha, nós somos honrados quando nós honramos a Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, precisamos honrar o Senhor, para que honrando o Senhor, Ele tire de nós a nossa desonra. Porque Ele disse assim, eu honrarei aqueles que me honram. Observe a colocação que o texto faz. É uma colocação tão bela e tão importante de se fazer. Hoje, chamar Jesus Cristo o Nazareno não é depreciativo. Podemos nos referir assim a Ele. Porque nós sabemos que isso é uma maneira de identificar Jesus Cristo a partir da Bíblia. Mas na época, chamá-lo de Nazareno era associá-lo a uma cidade sem honra. Então o cego quer fazer de questão de dizer assim, Jesus, o filho de Davi, aquele que tem direito à honra. Honremos o Senhor. Honremos o Senhor com os nossos lábios. Honremos o Senhor com a nossa devoção. Honremos o Senhor com as nossas atitudes. Honremos ao Senhor com as nossas decisões. Honremos ao Senhor com a nossa vida. Honremos o Senhor e com certeza o Senhor virá sobre nós e nos tirará toda a desonra. Porque Ele honra aqueles que o honram. Eu tenho visto pessoas que honram Jesus Cristo. Eu conheci uma jovem, ela estava namorando um rapaz, e o rapaz não era uma má pessoa. Só que o rapaz, ele foi deixando claro que a busca que a jovem tinha por Jesus Cristo não era algo que o agradava. Quando o rapaz deixou isso claro para ela,
ela não titubeou, ela não pensou duas vezes, ela nem mesmo quis mudar o coração do rapaz, ela tão somente rompeu, porque entre o rapaz e Jesus Cristo, ela preferiu honrar a Jesus Cristo. Meu irmão, pensa bem nisso. Minha irmã, pensa bem nisso. Sua decisão de honrar o Senhor. Jesus, o filho de Davi, o que tem o direito de reinar e o que reina sobre a minha vida. O que reina sobre as minhas decisões. O que reina nas minhas atitudes. Eu tenho visto pessoas que honram o Senhor com as suas posses. Porque a Bíblia diz assim: honrai ao Senhor com as primícias da tua fazenda. Honrai ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Honrai ao Senhor com seu envolvimento material no reino de Deus. Eu tenho visto pessoas que honram o Senhor com a sua devoção, igual Maria Madalena, ou aliás, Maria de Betânia, que se achega e coloca o seu perfume, o seu melhor, aos pés de Jesus. Meus irmãos, quer ser honrado pelo Senhor? Passe a honrá-lo, porque Ele honra aqueles que o honram. E ao chamar Jesus de filho de Davi, o texto vai dizer assim: tem compaixão de mim. Ele está dizendo, Jesus, na sua honra, Jesus do seu poder, Jesus na sua glória, tem compaixão. Olha para a minha necessidade. Meus irmãos, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. A Bíblia fala, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Ora, reconheçamos diante dEle que vivemos numa situação de desonra. Senhor, eu sei que eu estou aquém daquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu sei que eu estou aquém da Tua vontade. Eu sei que eu estou aquém, ó Deus, da Tua justiça, da Tua santidade. Senhor, usa de misericórdia comigo que sou pecador. Usa de misericórdia comigo que sou falho. Senhor, usa de misericórdia comigo que estou sofrendo. Senhor, olha para a minha condição, eu sou cego, eu sou mendigo, eu estou aqui à beira do caminho. Tem compaixão. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Meus irmãos, clamemos pela misericórdia do Senhor. Clamemos pela sua compaixão. Rasguemos os nossos corações diante de Deus e digamos assim: Senhor, tem misericórdia do meu casamento porque ele está em crise. Tem misericórdia de meu casamento porque ele está desgastado. Senhor, tem misericórdia. Rasguemos o coração diante do Senhor e digamos: Senhor, tem misericórdia de meus filhos porque eles estão longe de Ti. Tem misericórdia de meus filhos porque eles estão rebeldes ao Senhor. Tem misericórdia. Meus irmãos, rasguemos o coração diante de Deus e digamos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu coração é mau, eu estou sendo orgulhoso, estou sendo soberbo. Senhor, tem misericórdia de mim, porque infelizmente eu estou impenitente no pecado. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a me arrepender, me ajuda a ser liberto. Rasguemos o coração diante de Deus. O verso 48 diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Se quisermos realmente que o Senhor tire a nossa desonra, se quisermos realmente que o Senhor venha nos honrar, meus irmãos, precisamos nos perguntar: até onde estamos dispostos a ir na nossa busca pelo Senhor? Haverá empecilhos, haverá obstáculos, haverá elementos desanimadores. As pessoas à volta repreendendo o cego, cala a boca. As pessoas à volta repreendendo o cego, para de incomodar. As pessoas à volta repreendendo o cego e fazendo com que o cego fosse publicamente humilhado. Meus irmãos, olha, o inimigo de alguma maneira vai tentar impedir, vai tentar sabotar a nossa busca pelo Senhor. Vai querer nos ridicularizar, vai querer nos inibir, vai querer nos colocar numa situação que nos deixa assim, não à vontade em nossa busca. Ora, com certeza coisas assim acontecem e acontecerão. Só que o texto está dizendo que quanto mais o repreendiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. Meus irmãos, não permitam que algo venha a sabotar a tua busca pela honra que Jesus Cristo oferece aos que o buscam.
Não permita que nada venha sabotar. Pague o preço da busca. Pague o preço do sacrifício. Pague o preço do tempo, o preço da perseverança. Continue clamando. O cego está dizendo que ele pode não enxergar, mas ele tem boca e ele pode gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem coisas que nós não podemos fazer. Somos limitados, somos falhos. Mas, meus irmãos, não pensemos naquilo que nós não podemos, pensemos naquilo que podemos fazer. E nos esforcemos nisso. Empenhemos nossa busca. O Senhor há de honrar o nosso esforço. O que a passagem vai caminhar para o final dizendo? Versículo 49 diz assim: parou Jesus e disse, chamai-o. Parou Jesus. Na última reflexão que a gente fez sobre aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada, o texto diz que quando ela tocou Jesus, que foi curada, Jesus parou e ficou procurando quem a havia tocado. E a gente estava falando que ele estava indo para curar a filha de Jairo, que estava perto de morrer, até mesmo morreu. Ainda que Jesus estivesse indo fazer algo, ele abriu um espaço na sua agenda para atender aquela mulher. Olha mais uma vez isso acontecendo. Jesus parou. Jesus parou e mandou que o cego fosse até ele. Jesus está abrindo um espaço na sua agenda. As pessoas começaram a dizer: para, cego, porque Jesus, ele tem muitos compromissos. Para, cego, cala-te, porque Jesus é muito ocupado. Para, cego, você é apenas um mendigo, você não é importante para ele. Mas olha o que o texto fala. Jesus parou, ele abriu um espaço na sua agenda para atender o cego. Meus irmãos, eu fico encantado quando eu penso nisso. Jesus abre espaço na sua agenda para honrar aqueles que o buscam. Aquelas pessoas olhavam para esse cego e achavam que ele não tinha honra o suficiente para se voltar a Jesus Cristo. E realmente nós não temos. Só que o Senhor, quando nós nos voltamos a Ele, clamando pela sua misericórdia, Ele para, Ele abre um espaço na sua agenda, Ele nos honra. Pensa nisso, Ele nos honra. E então Ele fala: chamai o cego. E aquelas pessoas que até então estavam mandando o cego calar a boca, agora elas têm que chegar até o cego e falar assim: olha, Jesus quer ter um momento com você. Jesus vai te receber. Percebe essas mesmas pessoas agora tendo que engolir os desaforos que disseram ao cego? E tendo que chegar ao cego e dizer: olha, você é importante para Jesus, Jesus quer falar com você. O texto diz que quando houve essa oportunidade, versículo 50, ele lançou de si a capa e de um pulo ele se levantou. Meus irmãos, olha, nós precisamos não ser inibidos, não ser reticentes, nós precisamos ser prontos na nossa busca por Deus. Olha, de um pulo, ele não titubeou, ele não deu desculpa, ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a oportunidade e ele quer aproveitar de um pulo. Meus irmãos, infelizmente, às vezes as pessoas agem como se buscar o Senhor fosse um favor para o Senhor e não uma necessidade delas. E elas ficam assim: hoje não, vou pensar um pouco mais, quem sabe outro dia. Não, meu irmão, é uma oportunidade que Deus nos dá de um pulo. De um pulo. Toma a iniciativa. Corra para o Senhor, se volte ao Senhor, Ele abriu um espaço na sua agenda só para te receber. Ele corre até Jesus Cristo, deixando a capa. A capa era aquilo que estava associado à sua realidade de mendicância, à sua realidade de miséria, à sua realidade de desonra. Meu irmão, deixe tudo aquilo que está associado à sua miséria, à sua desonra, ao seu pecado. Deixe a tua capa e corra para Jesus Cristo. Vá até o Senhor. Não queira levar a capa consigo, não. O Senhor tem uma nova realidade para você. Diante de Jesus, verso 51, diz: perguntou-lhe, que queres que eu te faça? E eu fico pensando na pergunta que Jesus Cristo faz aqui. É uma pergunta, como é que a gente pode dizer? Lógica. O que queres que eu te faça? Ora, o que uma pessoa com fome quer? Uma pessoa com fome quer comer. O que uma pessoa com sede quer? Uma pessoa com sede quer beber.
Pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Bom, dinheiro os outros poderiam dar. Ele não vai falar assim, olha, Senhor, me dá aí a comida de hoje. Não, isso os outros poderiam fazer. Ele vai pedir de Jesus Cristo apenas aquilo que só Jesus pode fazer. Meus irmãos, quando Jesus fala, o que queres que eu te faça? Ele está nos dando a oportunidade de abrirmos o coração com Ele. De reconhecermos qual é a nossa grande necessidade. De reconhecermos o que nós realmente precisamos. Aquilo que só Ele pode fazer. Meu irmão, o que queres que eu te faça? Deus, que o Senhor me cure de Covid. Olha, sem desmerecer o Senhor, mas cura de Covid, olha, os homens já podem, talvez, inventar isso daí. Eu preciso de algo que só o Senhor pode fazer. Ele cura. Mas eu estou dizendo que essas coisas materiais, essas coisas dessa vida, por mais importantes que sejam, estão aquém daquilo que só o Senhor pode fazer. O que queres que eu te faça? Ah, eu quero ganhar uma casa, eu quero ganhar um carro. Meus irmãos, o Senhor pode suprir isso na sua vida. Mas essas coisas, humanamente, o homem consegue. O que é aquilo que só o Senhor pode fazer? É verdade, a casa e o carro foi dado por Deus, mas tem algo que é só Ele. Senhor, eu quero a restauração do meu casamento. Senhor, eu quero a restauração dos meus filhos. Senhor, eu quero a libertação dessa amargura que há no meu coração. Senhor, eu quero aprender a viver um cristianismo autêntico. Senhor, eu quero realmente parecer mais com Jesus Cristo. Meu irmão, olha a oportunidade de abrir o coração com o Senhor. Qual é a sua maior necessidade? O que é mais importante no seu coração? O cego vai dizer o que é mais importante para ele. O mais importante para o cego é ver. O mais importante para o perdido é ser salvo, para o pecador é ser perdoado. Diante do Senhor, qual é a sua maior necessidade? Tem um filme que eu assisti um tempo atrás. Desse filme fala sobre um evangelista que foi evangelizar um moribundo. Um moribundo pergunta para ele, quem é ele? Quem é você? E o evangelista começa a dar respostas. Fala seu nome. E o moribundo fala, mais importante que isso, quem é você? Fala do estado civil, fala da condição familiar, fala da profissão, fala da nacionalidade. E o moribundo fala, mais importante do que isso, quem é você? Aí no final, o rapaz fala, eu sou um filho de Deus. E o moribundo pergunta, o quão importante é isso para você? O quão importante é para você ser filho de Deus? E aí o evangelista fala, isso é a coisa mais importante da minha vida. Então o moribundo pergunta, se é a coisa mais importante, por que você deixou para falar por último? E eu gostei dessa colocação do moribundo. Está levando o evangelista a pensar, olha, se é a coisa mais importante, por que a gente deixa para falar por último? O que queres que eu te faça? O que é mais importante que você quer que o Senhor faça na sua vida? Meu irmão, se é o mais importante, você não pode deixar para falar por último. Você tem que abrir o coração. Senhor, olha, o mais importante foi a salvação da minha alma, isso o Senhor já fez, glória a Deus. Já fez? Você tem certeza disso? Abre o coração com o Senhor. Senhor, olha, agora que eu já sou salvo, eu preciso ser liberto de pecados. Está sendo? Glória a Deus. Senhor, olha, eu sou salvo, eu sou liberto de pecados, mas meu casamento está desse jeito. Abre o coração com o Senhor, o que queres que eu te faça? No final, Jesus Cristo diz assim, seja feita, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele teve uma fé em quem Jesus Cristo é. Ele honrou a Jesus com a sua fé, e agora Jesus está honrando ele com o seu poder. Honremos o Senhor há de nos honrar. E no finalzinho diz assim, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Interessante, no início fala que ele estava à beira do caminho. Agora ele segue Jesus pelo caminho. É isso que Jesus faz. Jesus tira a nossa desonra. Nós que estávamos à beira do caminho, que estávamos à margem, que estávamos jogados, o Senhor nos tira dessa realidade e o Senhor nos coloca no caminho. O Senhor tira a nossa desonra e o Senhor nos reveste de honra.
Meus irmãos, que a palavra de Deus nos leve a pensar nisso. O Senhor quer honrar a sua vida. O Senhor quer te honrar, porque Ele quer que você seja aquilo que Jesus Cristo é. Você está vivendo a honra que o Senhor tem para você? Clame por Jesus Cristo. Honre o Senhor e o Senhor há de tirar a sua desonra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, que essas realidades sejam percebidas na vida do seu povo. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, queremos agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Que algo possa ter sido compartilhado para abençoar o teu povo nessa tarde. Seja com cada um de nós, ó Pai. Suplico mais uma vez pelos nossos enfermos e por aqueles que estão sofrendo a dor da perda. Senhor, vem confortar o teu povo e, ó Pai, traz sobre nós tempos de refrigério. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu encerro dizendo que amanhã, sábado, nós teremos a nossa atividade da mocidade às 19 horas aqui na igreja. Todos estão convidados. Domingo pela manhã, nós teremos o culto às 10h15 e domingo à noite às 19 horas. Ambos presencialmente, contamos com a presença daqueles que puderem. Os novos crentes, ou os que quiserem conhecer mais da palavra de Deus, está havendo um grupo de estudo todo domingo, 9 horas da manhã. Também é convidado. Um carinhoso abraço a todos vocês. Até mais.